sejam bem-vindos à nossa lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, vemos agora a quarta lição deste trimensário, não é verdade? Que hoje é intitulada Esperança do Antigo Testamento. Gostaria de dar as boas-vindas também ao meu companheiro de painel desta noite, o meu caríssimo irmão Carlos Macedo. Olá, Carlos, está tudo bem por aí? Olá, pastor, tudo bem? Portanto, cumprimento também. Portanto, é um prazer estar aqui consigo, portanto, para estudarmos em conjunto, portanto, a lição desta semana. Portanto, tem exatamente por título A Esperança do Antigo Testamento. Exatamente. E que nos fala exatamente da esperança da ressurreição, não é? E num tempo como este, não é? Ressurreição. Num tempo como este precisamos mesmo de esperança, não é isso, irmão Carlos? Precisamos muito de esperança. Muito bem, vamos começar com uma palavrinha de oração. Vou exatamente convidar o meu querido Carlos, então, para nos guiar em oração neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelas bênçãos que de Ti temos recebido, cada dia, a cada hora, Senhor. Vimos-te pedir que abençoes todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Abençoa-me, Senhor, ilumina-me a mim também e ao pastor na apresentação e na exposição da Tua Palavra. Concede-nos o Teu Espírito Santo. É o que te peço e agradeço em nome pelos méritos de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, vamos se calhar começar por ler então aqui o nosso verso áureo, não é verdade? O textinho para memorizar da semana. E vou convidar então aqui o meu querido Carlos, então, se não se importa então de ler Hebreus, capítulo 11, versos 17 e 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. É Muito realmente obrigado. Extraordinário, não é? Exatamente. A fé de Abraão, não é? Exatamente. Ele tinha a certeza de que, se fosse necessário, Deus até ressuscitaria o seu filho. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente para isso. Ora, muito bem, só para um primeiro comentário que nós temos aqui em relação, de facto, ao próprio título desta lição, a Esperança do Antigo Testamento, é interessante porque quando nós falamos ao irmão Carlos aqui da esperança do Antigo Testamento, há pessoas que, na verdade, não conseguem ver o reflexo do Antigo Testamento no Novo e vice-versa. Ou seja, o Novo Testamento centrado na pessoa de Jesus Cristo, não é verdade? Que é aquele que é introduzido a este mundo como sendo o Salvador da humanidade, não é verdade? E depois vamos ao Antigo Testamento e as pessoas têm dificuldade em ver, de facto, esse mesmo reflexo da pessoa de Cristo, aqui ali está. Uma coisa que nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, é que a esperança do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento. Ou seja, a pessoa de Cristo é central tanto num como no outro. Aliás, os termos Antigo Testamento e Novo Testamento são termos que são aplicados de uma forma humana, porque, na verdade, eles compõem uma só unidade de um livro, composto, digamos assim, por uma biblioteca que é toda ela centrada exatamente nesta esperança, e esta esperança é Cristo Jesus, sem dúvida nenhuma. Ora, tendo em consideração já tudo isto, nós hoje vamos falar, de facto, numa outra dimensão, depois de termos falado exatamente sobre o estado do homem na morte, hoje falando um bocadinho sobre o que é que tudo isto, em que é que tudo isto vai dar, não é verdade? E então, o nosso próprio trimensário, logo na lição de sábado à tarde, diz-nos que a esperança do Antigo Testamento se baseia não nas ideias gregas sobre a imortalidade natural da alma, que aliás estudámos então na semana anterior, mas no ensino bíblico da ressurreição final dos mortos. Isto, sem dúvida, irmão Carlos, que é bastante central em relação à nossa esperança. Nós acreditamos não que quando morremos vamos para um inferno ou para o céu imediatamente, não é verdade? Mas que há um descanso temporário para aqueles que de facto amam a Deus, não é verdade? O que é temporário e aguardando exatamente a tal esperança da ressurreição, que é interessante, que acontece à imagem da experiência de Jesus Cristo quando veio exatamente a esta terra. Não é verdade, irmão Carlos? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o Velho Testamento, aliás, portanto, nós sabemos perfeitamente e conhecemos muitas passagens do Novo Testamento que se referem à ressurreição, mas a lição baseia-se exatamente nas passagens que o Antigo Testamento refere em relação a este tema, não é? Portanto, exatamente. Há muitas passagens no Antigo Testamento, muitas situações em que nós vemos exatamente esta mesma esperança. E, portanto, Abraão tinha esta esperança. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar. E, eventualmente, até se fosse necessário, ressuscitaria o seu próprio filho, né? Para Deus tudo é possível. Se Ele criou todo o universo do nada, nós acreditamos nisso, acreditamos que Deus é onipotente. Se Ele é onipotente, tem todo o poder, para Ele tudo é possível. Portanto, se Ele criou tudo isto do nada, tudo isto que existe do nada, portanto, é perfeitamente capaz de ressuscitar. Sem dúvida. Para Ele não é difícil. É interessante também sabermos que o seguinte: nós, quando lemos, portanto, todas estas verdades no próprio Novo Testamento,
os autores do Novo Testamento, em particular o maior autor que nós ali encontramos, que é, sem dúvida, o apóstolo Paulo, ele não está a escrever com conhecimento de outros livros do Novo Testamento, mas sim com o conhecimento do Antigo Testamento. E quando nós temos essa certeza já entre nós podemos recordar textos, por exemplo, como aquele que ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e do verso 13 em diante, que é um texto que eu, como pastor, leio muitas vezes, e o irmão Carlos já teve a oportunidade de testemunhar exatamente como eu leio muitas vezes esse texto, principalmente em funerais, em cerimónias fúnebres, quando ele diz que não desejo, no entanto, irmãos, diz ele, que sejais ignorantes, ou por outras palavras, de que não tenhais conhecimento em relação àqueles que já dormem, lá está este termo que acaba por atravessar toda a Sagrada Escritura, aqueles que morrem são aqueles que dormem, na verdade, não é verdade? Claro. Então, aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Ora, que esperança é esta que o apóstolo Paulo tem? É exatamente a esperança que ele tem e que recebe do Antigo Testamento, que é esse exatamente que ele possui neste tempo. Claro. Então, qual é agora a esperança que ele tem? Repare só. Ele diz, porquanto, se queremos agora que Jesus morreu e ressuscitou, repare que ele vai buscar a imagem daquilo que é o próprio Jesus que nos dá da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Da mesma maneira, diz ele, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Então, temos aqui, de uma forma clara, espelhada exatamente a esperança do apóstolo Paulo, que agora é baseada já não só no Antigo Testamento, mas na própria experiência de Jesus, que confirma a veracidade do Antigo Testamento, não é verdade? Isto é extremamente importante para nós e que nos dá, de facto, uma certeza extraordinária em relação à inspiração da própria palavra de Deus. Não é verdade, irmão Carlos? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, depois a lição continua falando exatamente na história de Jó e esta mesma esperança que Jó tinha, né? Exatamente. Portanto, a história de Jó, que é uma das histórias mais impressionantes do Antigo Testamento, né? Sem dúvida. E Jó tinha esta mesma esperança da ressurreição, né? Exatamente. Aliás, quando nós falamos de Jó, e aliás, para os nossos queridos, para a nossa audiência que está, de facto, a ouvir-nos hoje, nós gostaríamos de convidar, de facto, a ler o próprio livro de Jó, um livro absolutamente extraordinário e que acaba por ser um desvendar da cortina em relação ao grande conflito que todos nós passamos e que responde de uma forma muito interessante também à explicação sobre porquê o mal, porquê é que há tanto sofrimento no mundo, porquê é que estas coisas todas acontecem. E é verdade que, apesar de não responder a cada detalhe, dá-nos um vislumbre do grande conflito que vai se passando, de facto, atrás de cada desafio que nós vamos passando. Agora, quando nós falamos, irmão Carlos, da esperança do próprio Jó, não é verdade? A esperança dele é de que ele veria a Deus. Ora, ele diz isto em meio a um sofrimento atroz, não é verdade? E para isso, eu gostaria, se não se importa, de que nós lêssemos muito rapidamente, então, no livro de Jó, portanto, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, peço desculpa, no capítulo 1, portanto, quando Jó vai recebendo aquelas informações todas, não é verdade? Aquelas crises imensas que ele iria passando, ele perdeu a família, perdeu, de facto, o seu ganha-pão, não é verdade? Houve uma série de coisas que lhe aconteceram. E em meio a tudo isso, Jó, ele vai recebendo notícia após notícia e diz-nos então, no verso 20, capítulo 1, verso 20, algo de absolutamente extraordinário. Diz-nos assim, diz que Jó, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a sua cabeça. Ou seja, isto é um ato de humildade, ou seja, é um ato de que reconhecia que havia algo de tremendo que estava acontecendo na sua vida, e então ele expressava esta tristeza exatamente desta forma. Ele rasgava o seu manto, rasgava a sua roupagem, raspava a cabeça, não é verdade? E então, logo de seguida, ele não fica por aqui. Diz-nos, logo de seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto ao chão, portanto, um ato de adoração, não é verdade? Em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E o que ele vai exclamar agora é absolutamente incrível, porque a maior parte de nós, se calhar, revoltar-se-ia no meio de toda esta circunstância, não é verdade? E seria até, de certa forma, compreensível. Mas Jó, em vez ou em lugar de se revoltar, ele vai adorar a Deus. Não vai questionar a Deus. A primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Diz-nos então, exclamou em oração, nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra,
Deus o deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. A força destas palavras é absolutamente extraordinária, não é verdade? Então, a esperança de Jó, na verdade, era que não apenas recebesse uma explicação do porquê das coisas que estavam acontecendo nesta vida, mas era a esperança de ver a Deus um dia. E é isso que nós vamos ver agora já de seguida, não é, irmão Carlos? Ele próprio também disse, portanto, vemos isso no livro de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda na minha carne, os meus olhos o verão, não é? Exatamente, portanto, exatamente. Ele tinha a certeza. Portanto, é realmente uma história impressionante, a história de Jó. No meio daquele sofrimento, ele não se revolta, mantém a sua fidelidade e a sua confiança em Deus. Exatamente. Inabalável, não é? Exatamente. É realmente um exemplo extraordinário, não é? É, absolutamente. Agora, nós temos aqui uma pergunta que a própria lição nos dá, irmão Carlos, que é quando e em que circunstâncias esperava ele então ver a Deus? Será que ele esperava ver a Deus já ali naquele preciso momento em meio à crise? Ou será que ele estaria a falar de uma outra circunstância em que ele veria então a Deus, não é verdade? E eu penso que o irmão Carlos já acabou por responder um pouquinho, não é verdade? Ao ler aí Jó 19:25, não é? Claro. Exatamente. Pois é isso mesmo, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia, tinha a certeza que um dia, exatamente, ainda, portanto, Deus o ressuscitaria, né? Exatamente. Portanto, a lição continua falando, portanto, o poder da sepultura, né? Fala-nos aqui no Salmo 49, é realmente um salmo extraordinário, né? Sem dúvida. Daquilo que lá está escrito, né? Fala exatamente na futilidade da confiança, nas riquezas, nos bens terrenos, porque tudo isso desaparece, tudo isso passa. Portanto, os respectivos possuidores envelhecem e morrem. Exato. E, portanto, mas em contrapartida, o sábio, o justo, aquele que confia em Deus, ele tem a certeza que um dia voltará a viver. Não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Há aqui um paralelo muito interessante, irmão Carlos, entre a experiência de Davi e a própria experiência de Jó. Porque Jó, nós sabemos, portanto, que foi um sofredor nato, digamos assim, no próprio Antigo Testamento. Depois encontramos Davi, que muitas vezes ele próprio se queixa naqueles salmos lindíssimos, não é verdade? Que é perseguido, que é isto, que sofre aquilo, sofre aquilo outro, não é verdade? E realmente a vida de Davi também não foi propriamente um mar de rosas, não é verdade? Mas há aqui um aspecto que eu acho que é absolutamente interessante. Porquê? Porque, assim como Jó, Davi, eles compreenderam isto que encontramos, portanto, na própria lição ainda de domingo, voltando ligeiramente atrás, se me permitem, em que nós vemos que o próprio Jó, assim como Davi, eles compreenderam que eles eram, na verdade, o epicentro de uma profunda luta cósmica entre Deus e Satanás. Ora, irmão Carlos, faz toda a diferença nós compreendermos isto, porque não conseguimos compreender então o sofrimento e a razão pelo qual nós sofremos e choramos, na verdade, e sentimos dor e sofremos perda e por aí fora, se não compreendemos exatamente que nós, seres humanos, estamos exatamente ao centro deste grande conflito cósmico que está a ter lugar. Aliás, há um texto que eu penso que seria útil nós revisitarmos neste momento, que é o texto de Apocalipse, capítulo 12, e no verso 17, onde nos dá, digamos, um vislumbre também desse conflito cósmico e que nos mostra como nós, seres humanos, estamos exatamente ao centro do mesmo. Em que nos diz então que irou-se tremendamente o dragão, e falando aqui de dragão, obviamente estamos a falar de Satanás, irou-se contra a mulher, uma imagem, portanto, de uma igreja, de um povo, não é verdade? E partiu para atacar o restante da sua descendência, diz-nos o texto, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, meu querido, nós temos aqui, irmão Carlos, de facto, um desvendar desta raiva, deste ódio que Satanás tem em relação aos filhinhos de Deus, que é manifesto na experiência de Jó, de uma forma mais acentuada, mas também na própria experiência de Davi, mas que ambos aprenderam a apegar-se a uma esperança que Satanás não pode tirar de nós. Então, uma esperança que vai para além dos poderes humanos, dos poderes, inclusive, do inimigo, que ele não nos pode tirar, porque está baseado numa promessa de alguém que é muito superior a este mundo e é muito superior, inclusivamente, aos feitos de Satanás, não é verdade? Sem dúvida. Portanto, depois a lição fala-nos das profundezas da terra, não é? Mais um salmo, o Salmo 71, portanto, o próprio Davi, portanto, refere, ele pediu a Deus que o tirasse dos abismos da terra. Exatamente. Portanto, referindo exatamente a ressurreição que um dia há de acontecer na segunda vinda de Cristo, né? Portanto, da sepultura, dos abismos da terra, né? Portanto, ele percebe que Deus o sustentou desde o seu nascimento e até o retirou do ventre da sua mãe. Depois, ele reconhece que Deus o ensinou desde a sua juventude. Ele reconhece em Deus a sua rocha, a sua fortaleza,
E depois há aquela passagem que ele diz, o Salmo 71, versículo 12, ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. E depois Davi acrescenta, tu que me tens feito ver muitos males e angústias, foi isso que o pastor referiu há Sem pouco, dúvida, me exato. darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra, ou dos abismos da Exatamente. terra. Né? Exatamente, Vemos aqui exatamente. novamente a esperança da ressurreição. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E é muito central esta esperança da ressurreição, não é, irmão Carlos? E é interessante ver a diferença que faz, tanto para estes homens, não é, que nós mencionámos agora mencionámos Davi, mencionámos também Jó, podíamos mencionar muitos outros, não é verdade? Que mantinham uma acesa esperança exatamente na ressurreição, como sendo exatamente o elemento central da sua experiência. Ou seja, aquilo que acontece agora momentaneamente nesta vida não define o meu futuro, porque o meu futuro Claro. está garantido em Cristo Jesus. E aí então podemos então finalmente amarrar um pouquinho ou atar em tudo isto que estamos a estudar com aquilo que o apóstolo Paulo então dizia, não é verdade? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele dizia exatamente que não quer que nós sejamos ignorantes em relação àqueles que dormem, não é verdade? Porque da mesma forma que Jesus morreu e foi ressuscitado, também nós, então, o seremos. Agora estou aqui um bocadinho a parafrasear um pouquinho aquele texto, não é verdade? Mas, na verdade, é esta a centralidade da esperança. Irmão Carlos, aqui de uma forma muito pessoal, faz diferença para nós, enquanto seres humanos, que palmilhamos neste mundo. E o irmão Carlos também já tem bastante experiência, digamos que é um jovem há mais tempo do que eu, não é verdade? Mas já também compreendo de uma forma especial como é tão importante nós termos esta esperança que faz diferença na nossa vida, não é verdade, irmão Carlos? Claro, claro. Sem dúvida. Tudo no mundo passa, não é? Portanto, É tudo verdade. que existe neste mundo, a Ora, aí está. riqueza, o poder, a glória humana, tudo isso é passageiro. Tudo isso é Sem dúvida. transitório, como vimos no salmo Sem dúvida. anterior. Portanto, a única coisa que realmente permanece é Ora, aí esta está. certeza. Aí É está. esta Aí está. certeza. Aí está. Até, enfim, o nosso corpo vai envelhecendo e acabamos por morrer. Tudo passa nesta vida. E, Exatamente. portanto, se pusermos a nossa confiança nas coisas terrenas, portanto, enfim, a saída, portanto, qual será a saída? Será É exatamente a verdade. perdição, não é? É verdade. É Portanto, verdade. a nossa confiança deve estar em Deus e deve estar exatamente Exatamente. nesta esperança, a esperança de que um dia voltaremos a viver. Mesmo que Exatamente. morramos, nós temos a certeza que em Cristo e pelo poder de Cristo, aceitando Exato. Cristo como nosso Salvador, nós teremos a Exatamente. vida eterna. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que isto já vai entrar um pouquinho também logo na lição, logo a seguir, de quarta-feira, em que dá uma esperança especial, irmão Carlos, e à nossa audiência, àqueles que provavelmente perderam alguém, se calhar até alguns recentemente. Aqueles que têm saudades de alguém que, enfim, que já faleceu e que não mais se encontra entre o mundo dos vivos, não é verdade? Alguém que se calhar pode ser uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, uma esposa, um filho até inclusivamente. E então, onde é que nós vamos agarrar-nos, não é verdade? Como dizia o irmão Carlos, e muito bem, gostei muito daquilo que disse, se nós nos agarrarmos só e apenas a este mundo, é tudo muito pouco, porque este mundo não nos pode dar a esperança de termos um dia uma experiência de encontrarmos aqueles que já partiram há muito tempo, não é verdade? E aqui é aqui que nós encontramos então o tal texto de Isaías, que nos é introduzido então na lição de quarta-feira, não é verdade? 26 e verso 14. Não sei se o irmão Carlos tem o texto perante si e que eu gostaria de ler. Portanto, Ora, Isaías, capítulo eu, 26, eu leio 14 aqui rapidamente. e até mesmo o verso 19, já agora. Portanto, são Isaías textos 26, que nos são 14, introduzidos então nesta lição. 14 e 19, que é referido aqui exatamente na lição. Na lição, Portanto, exatamente. Exatamente. é referido Exatamente. aqui. Ora, estou quase a chegar lá. Ora, Isaías 26, 14. Ora, então, Isaías Ok, 26, versos 14 e 19. 14 e 19, exatamente. Exatamente. 26, 14 e 19. Então, ok. Diz então o seguinte: morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Agora o 19. Os Exato. teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Há aqui, as Exatamente. duas passagens fazem aqui um contraste, exatamente, Exatamente. Exatamente. entre aquilo que acontece aos ímpios e o que acontece, Exatamente. portanto, Exatamente. aos que aceitam Cristo como seu Salvador.
Exatamente. E que, aliás, vai ser um pouquinho mais esclarecido no próprio capítulo 12 de Daniel, que vem logo na lição a seguir. Mas mostra-nos realmente estas duas realidades, não é verdade? De certa forma, aquele viver sem esperança e aquele viver com uma certeza de um dia de um reencontro em que nós seremos juntos, acima de tudo, com Cristo, não é? Não há dúvida, e também com aqueles que morreram em Cristo. Ou seja, como nos diz a própria lição, diz-nos que, por um lado, os justos mortos serão ressuscitados da morte para receber então a sua recompensa abençoada, enquanto que aqueles que recusaram ou que rejeitaram, na verdade, porque não é Deus que rejeita, simplesmente, basicamente Claro, claro. é o ser humano que rejeita a Deus, não é verdade? É Exatamente. uma consequência natural. Porque a E vontade então, de ao Deus rejeitarem seria Deus, salvar a todos, não é? exatamente, exatamente. Esse é o grande desejo. Aliás, o grande texto central na Sagrada Escritura, que é um dos textos mais conhecidos, mais lidos de toda a Escritura, que é João 3,16, não é verdade? Mostra-nos exatamente esse grande interesse que Deus tem. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é verdade? Amou o mundo, Claro. O mundo independentemente da inclui todos. raça, da cor, Claro. da nacionalidade de cada um, não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Que Filho deu o seu unigênito Filho para que todo aquele unigênito. que nele crê não pereça, mas tenha vida Claro. eterna. Ou seja, Todo há aqui uma aquilo. globalidade, uma universalidade presente. Claro. É exatamente a universalidade aí referida a todo aquele. Portanto, é que não Exatamente. está a fazer a distinção de ninguém, não é? Todo Exatamente. aquele que crer, portanto, terá a vida eterna, não é? Sem dúvida nenhuma, sem Portanto, dúvida nenhuma. porque a vontade de Deus era que toda a humanidade se salvasse. Agora, Amém. ele não força as consciências. A decisão é Exatamente. nossa. A Exatamente. decisão é nossa. Se queremos ser salvos ou não, se aceitamos ou não Cristo como nosso Salvador. Sem dúvida. Aqui Isaías 25 também sublinha que o Senhor aniquilará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Deus aniquilará a morte para sempre. A morte deixará de existir. A própria palavra de Deus, mais adiante, diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, a ser destruído. Não é? Sem Portanto, dúvida. ele enxugará as lágrimas de todos os rostos. Exatamente. Exatamente. Portanto, uma maravilhosa promessa. Neste mundo, enfim, Maravilhoso. nem sempre há felicidade, há momentos tristes, há momentos de dor, de Sem dúvida. pesar, mas Deus enxuga. Temos aqui uma promessa maravilhosa. Deus Exatamente. enxugará as lágrimas de todos aqueles, todos nós, que, Uhum. enfim, sofremos, uns mais que outros, mas todos sofremos. Sem dúvida. Este texto que o irmão Carlos acaba de nos ler, Isaías 25, verso 8, é a prova, lá está, da unidade que existe então entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque, na verdade, este texto vai ser depois repetido já no último livrinho da Bíblia, portanto, no livro de Apocalipse, em particular no capítulo 21 e no verso 4, onde nos é dada exatamente a mesma promessa. Ou seja, o Deus que limpa lágrimas no Antigo Testamento é o Deus que limpa lágrimas no Novo Testamento. Então ali nos diz também que Deus limpará dos olhos toda a lágrima. E depois ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois todas as coisas são feitas novas. Então, essa esperança, irmão Carlos, lá está, é a prova da unidade da Bíblia, é a prova do interesse de Deus em todos nós e é a prova de que Ele nos quer dar então uma esperança que ultrapassa exatamente as lágrimas que nós temos que chorar neste mundo, não é verdade? Portanto, a parte final da lição, a parte de quinta-feira, refere aqui, portanto, aqueles que dormem no pó. Exato. Aqueles que não, fala agora do livro de Daniel, não é? Exatamente. Portanto, fala-nos aqui de Miguel, o grande príncipe que se levantará. Portanto, lendo a Bíblia com atenção, portanto, nós não temos qualquer dúvida que este Miguel se refere ao próprio Cristo, não é? Muito bem. Não há Em qualquer relação a dúvida sobre esta isso. questão, eu sei que é uma questão que levanta dúvidas a muitas pessoas, e é normal, pronto, mas a questão é que, quando estudamos, como diz o irmão Carlos, e muito bem, esta questão do nome de Miguel, aliás, o nome de Miguel, traduzido para português, não é verdade, é um nome com uma origem hebraica, e que quer dizer aquele que é como Deus. Na verdade, é uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. É uma pergunta com uma afirmação pelo meio, não é verdade? E aquele que é como Deus não é outro senão o próprio Jesus, que diz: quem me vê a mim, vê o Pai, não é verdade? Agora, há aqui alguns elementos que são interessantes. Afinal, quando nós nos perguntam quem é Miguel, na verdade, Miguel era o nome de Jesus antes da sua encarnação enquanto ser humano. Quando nós vamos à Bíblia, é interessante que o nome Miguel aparece referido à pessoa de Jesus sempre antes, digamos, a sua encarnação enquanto ser humano. Depois da sua encarnação, de facto, a sua própria mãe recebeu instruções de que ele seria chamado de Jesus, não é verdade? E então assim foi. E é a partir dessa altura que ele então é conhecido como Jesus. E há uma explicação que nos é dada muito interessante aqui na própria lição, irmão Carlos, de quinta-feira,
Quando nos diz que esta identidade de Jesus enquanto Miguel é dada porque em cada uma das grandes visões do livro de Daniel culmina com a manifestação de Cristo e o seu reino, e o mesmo deve ser o caso com relação a esta passagem específica, portanto, Daniel, capítulo 12 e no verso 1. E, portanto, no livro de Daniel encontramos alusões exatamente ao mesmo ser divino, como sendo o príncipe do exército, o príncipe dos príncipes, Messias, o príncipe, enfim, e finalmente, então, Miguel, o grande príncipe. Ou seja, se é o mesmo príncipe, então Miguel só pode ser Jesus, que é, de facto, o grande príncipe que deu a vida por nós, então, agora como Jesus. Então, há aqui, de facto, uma identificação de Jesus, em que ele, de facto, deixa a sua posição de autoridade no céu para vir, então, a este mundo, abraçar a humanidade, ser um como nós, e é isto que é absolutamente extraordinário. No entanto, irmão Carlos, acho que era interessante nós lermos, então, o textinho que nós encontramos aqui, não é verdade? Quando no verso 1 e no verso 2, então, nos dá aqui um vislumbre da esperança de que Miguel representa, então, para cada um de nós, agora como Jesus, não é verdade? E também da ressurreição, que depois está explícita, então, no verso 2. Eu convidaria, se calhar, o irmão Carlos, se não se importa, para ler Daniel 12, versos 1 e 2. Daniel, capítulo 12, versos 1 e também o verso 2. 1 e 2. 12, 1 e 2. Exatamente, Agora, exatamente. ok. Daniel 12, 1 e 2. Ora, já cá estamos. Só agora 12, 1 e 2. Exato. Daniel 12, 1 e 2. Ok. Diz então assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muito bem, obrigado, irmão Carlos. Então, temos aqui de facto um desvendar muito interessante, irmão Carlos, então, do papel deste Miguel, não é verdade? Primeiro diz-nos que ele se vai levantar, e depois tem este título, mais uma vez, um título imponente, não é apenas um príncipe, é o grande príncipe, não é verdade? Que se levanta, cá está. E, irmão Carlos, para só, é que é interessante como nos dá este vislumbre desde já do trabalho de Jesus Cristo, do seu ministério, que diz que se levanta pelos filhos do teu povo. Ora, quem é que faz isso? Não o próprio Jesus, não é verdade? É ele que se levanta, e foi ele que foi levantado da terra, aliás, exatamente pelos filhos de Deus. Claro. E haverá depois então um tempo de angústia. Depois aqui faz uma descrição profética de um tempo que vai ser bastante angustiante, em particular para os filhinhos de Deus, não é? Um tempo qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo então livrar-se ao teu povo, todo aquele que se livrar escrito no livro. Então, livrar-se ao teu povo. Mas este livramento, o que é que isto envolve, na verdade, não é? Então, no verso 2 temos então esta explicação. O que é que este livramento envolve, não é verdade? Diz-nos, muitos dos que dormem, lá está a mesma expressão, irmão Carlos, nós encontramos várias vezes no Novo Testamento, em relação àqueles que estão mortos, aqueles são aqueles que dormem, aqueles que descansam no pó da terra, não é verdade? Não é? Exatamente, exatamente. Então vão ressuscitarão. Agora, é interessante que aqui já nos menciona dois tipos de ressurreições, não é verdade? Uns que ressuscitam para a vida eterna e outros para um desprezo eterno. Aqui, na verdade, um desprezo quer dizer um esquecimento eterno, não é? Não quer dizer que vivam para sempre, mas é um esquecimento eterno. E isto realmente, irmão Carlos, faz toda a diferença para nós, não é verdade? Tanto no aspecto de que quando morremos descansamos e aguardamos pelo dia da grande reunião, não é verdade? Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno logo quando morre, não é verdade? Mas aguarda tranquilamente então pelo dia da grande reunião. E isto faz diferença, não faz, irmão Carlos? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Há aqui esta citação também, já agora, se me permite, eu vou ler, sim, sim. Portanto, do livro O Grande Conflito, da Sir White, Helena White, que diz, portanto, referindo exatamente a estas duas ressurreições, abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2, que acabámos de ler. Exatamente. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Até mesmo aqueles que o mataram, os que troçaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam para o contemplarem na sua glória
e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Sem dúvida, sem dúvida. Grande texto, sem dúvida nenhuma. É um texto muito forte, muito descritivo daquilo que vai ter lugar. Na verdade, irmão Carlos, parece-me que chegamos a esta lição e temos aqui, na verdade, um convite que é feito. Um convite que é feito a todos nós, a mim, mesmo como pastor, o irmão Carlos, enquanto líder espiritual e ancião. É um convite que nos é feito a todos nós, aqueles que nos ouvem hoje. E é um convite que só pode ser respondido individualmente, não é, irmão Carlos? Eu e o irmão Carlos, nós temos diariamente que responder a este convite. E aqueles que nos ouvem realmente, se calhar, ainda não tiveram a oportunidade de responder e de decidir na sua vida aquilo que querem de seguir. Aqui o convite que nos é feito é exatamente este, como nós lemos em Daniel capítulo 12 e verso 2. Aqueles que descansam no pó, aqueles que vivem ainda nesta terra, alguns deles que não passaram pela morte, mas também terão que decidir de alguma forma, aqueles que vivem para experimentar a vida eterna em Cristo Jesus, ou aqueles que vivem apenas temporariamente, para depois experimentarem o esquecimento eterno. O convite de Deus é exatamente aquele de aceitar aquilo que Ele já fez por nós e de aceitarmos o convite que Ele nos faz, que nos estende, para que vamos com Ele, para que já hoje possamos ter essa esperança viva no nosso coração e possamos aprender a enfrentar as muitas lutas da vida, dizendo: hoje eu sofro, amanhã regozijo, sem dúvida nenhuma. Então, nesta esperança, nós hoje encontramos de facto tranquilidade e descanso para os nossos corações, para aquilo que nós não podemos enfrentar sozinhos, mas que mão na mão com Deus, sem dúvida, poderemos enfrentar na certeza da vitória de Cristo, não é? E dá-me vontade, irmão Carlos, de ler quase aquele textinho de João 16:33, em que Jesus ele próprio diz, não é verdade? Neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão Carlos, quer dizer mais alguma coisa, meu querido? Não, terminando exatamente dizendo que Deus aceita a todos, Deus tem os seus braços abertos para toda a gente, e Ele diz a todos: vinde a mim, vós todos. Exatamente. A passagem continua: vós, os que estáis cansados e oprimidos. Portanto, Ele está pronto e desejoso de receber cada ser humano. Sem dúvida. A decisão é nossa. Ele não força as consciências, não força a nossa vontade, mas temos a certeza, de acordo com aquilo que está escrito na sua palavra, se o aceitarmos como nosso Salvador, nós beneficiaremos desta bendita promessa, a promessa da vida eterna, da ressurreição e da vida eterna. Sem dúvida, sem dúvida. Ora, aí está. Deus muito bem, meus queridos. Enfim, a ajudar a todos, enfim, a tomarmos esta decisão ao lado de Cristo. Sem dúvida, sem dúvida. Este é o grande desejo. É o nosso desejo, mas acima de tudo é o desejo de Deus. Eu costumo dizer que Deus está mais desejoso de nos salvar do que nós próprios de sermos salvos. Mas isto mostra bem, de facto, o interesse que Deus tem em cada um de nós, de que possamos, de facto, ter já hoje, esta esperança viva no nosso coração e que um dia destes possamos, então, experimentar de uma forma real aquele paraíso que o Senhor tem preparado para nós. Vou convidar, então, agora todos para terminarmos com uma palavrinha de oração. Vou agora convidar para nós inclinarmos o nosso rosto e vamos orar ao Senhor. Okay. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, por nos guiares a este conhecimento da tua palavra e à esperança que ninguém nos pode retirar. É a esperança que Cristo Jesus comprou para nós. Ele selou esta vitória e esta compra para nos dar gratuitamente acesso à salvação. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso bom comportamento, é porque Cristo é mais do que vencedor. Então, Pai querido, obrigado, Senhor, porque hoje temos de facto esta esperança e oro, Pai querido, para que aqueles que estão a ouvir, aqueles que estão agora a experimentar esta mensagem bíblica, Senhor, possam de facto decidir no seu coração, estar lá, estar prontos para quando Jesus voltar, para receberem de facto essa experiência. E se algum deles adormecer, entretanto, Senhor, adormeça de facto na certeza de que em breve, quando Jesus voltar, ressuscitará novamente num corpo glorificado, para uma vida diferente, para uma vida onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Senhor, toma-nos aos teus cuidados, continua a ajudar-nos a aprofundar mais e mais o conhecimento da tua palavra e o nosso relacionamento com Jesus Cristo, nosso Salvador. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Carlos, então, e até à próxima, quando estivermos juntos, então, mais uma vez aqui. Uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém.